Hoje a gente trouxe aí um queijo da Serra da Canastra para fazer uma degustação e harmonizar com vinhos. E o Eustáquio vai falar aqui um pouco sobre as possibilidades de harmonizar com vinhos. Gustavo, obrigado pelo convite, sempre muito bom a gente estar aqui batendo um papo falando de queijo da Canastra e falando de vinhos, né? Hoje eu estou como vice-presidente da ABS São Carlos. A ABS veio para divulgar a cultura do vinho e hoje a gente vai estar conversando, falando um pouquinho de harmonização. Bacana. E de onde surgiu esse seu interesse por vinhos, Eustáquio? Bom, para começar, a família de origem italiana, né? A gente já não precisa falar nada. Mas eu morei fora, estudei, fui trabalhar fora e acabei conhecendo mais sobre o mundo do vinho. E quando eu voltei para São Carlos, em 2002, teve a oportunidade de eu participar junto da fundação da ABS São Carlos. E fui me aprimorando, fazendo cursos, né? Aprendendo mais. Nós realizamos degustações quinzenais de vinhos e acabei ficando por 3 vezes já presidente da ABS e foi um jeito de aprender mais sobre o vinho, né? E eu desenvolvi recentemente um blog, né? Uma página no Instagram do Sommelier Conectado, que é tudo isso que eu aprendi durante esses anos para poder divulgar a cultura do vinho para quem estiver seguindo a gente. Quem puder acompanhar a página Sommelier Conectado, aí são dicas muito quentes e muito boas aí de vinhos. Eu acompanho e recomendo muito aí. E fala como surgiu essa ideia aí do Sommelier Conectado. O Sommelier Conectado, ele veio um pouco antes da pandemia, né? Já pensando em divulgar a cultura do vinho para os seguidores, né? Então, esse é o objetivo maior, não é uma coisa sem descontrair, sem a pessoa chega para comprar um vinho e vê aquele mundo de opções, né? E por onde eu começo? E o Sommelier Conectado vem falar um pouquinho do vinho descomplicado. E você gosta de queijo, Eustáquio? Eu gosto muito de queijo, sou um fã e eu, assim, reconheço bastante, principalmente a região da Canastra, né? Que hoje tem uma denominação já de origem de queijos, né? E que há um tempo atrás nem entrar no estado de São Paulo podia por causa das leis, né? E hoje a gente está podendo curtir, aprovar e provar os queijos excelentes da Canastra. E ó, queijão bonito, um baita de um queijo bonito, essa corzinha clara, essa casca rústica, enrugada, muito apetitoso, né? Vamos experimentar o queijinho? Vamos experimentar e eu já queria falar um pouquinho, enquanto você pode ir servindo a gente, falar um pouquinho da harmonização, né? No mundo do vinho, nós temos 2 tipos de harmonização, um por semelhança. Eu dou exemplo daqueles molhos que você prepara de tomate maravilhosos, né? Que tem uma excelente acidez e a gente vai procurar um vinho que tem uma boa acidez para ter essa semelhança com o prato. Então, por exemplo, o vinho de Chianti, da uva Sangiovese. Então, é um tipo de harmonização por semelhança. E o outro tipo de harmonização é por contraste, onde a gente vai, por exemplo, pegar um prato como o queijo salgado e provar com um vinho doce. No caso aqui, eu trouxe, por semelhança, um vinho Chardonnay da Serra Gaúcha, do produtor Adolfo Lona, tá? A safra 2020, um vinho seco, tá? A safra 2020 foi considerada no Rio Grande do Sul a safra das safras, por tudo deu certo, né? Não teve chuva, foi um vinho maravilhoso, então eu trouxe aqui hoje para você provar. E também um vinho de Portugal, da uva Moscatel, é um Moscatel de Setúbal, que a gente conhece bastante lá na região de Portugal, né? E é um vinho doce. E aí nós vamos fazer uma harmonização por contraste. Então nós vamos provar o queijo tanto com vinho seco e com vinho doce para a gente ver qual a harmonização que vai combinar mais. Nossa, okay? Não vejo a hora. Vamos começar aí, vamos... E esse queijo aqui é um baita de um queijo bacana, super artesanal, só produzem 2 por dia, o Luciano e a Helena, o queijo LH, para não perder a qualidade. E ele é um queijo com 22 dias de maturação, que se utiliza da fermentação com o mofo branco. Então ele tem um sabor todo pronunciado, todo especial por conta disso. Vamos ver a experiência se combina com o vinho. Vamos com certeza. Sentir. A proposta da harmonização com a uva Chardonnay, né, com esse vinho do Rio Grande do Sul, o queijo, o forte dele vai ser o lácteo, né?
E aí nós vamos buscar a uva Chardonnay, que ela vai ter esse toque lácteo, vai ter um toque amanteigado, e aí vamos ver essa harmonização junto com o queijo, ok? O aroma dele é bem levinho, é bem saboroso, é bem gostoso, mas é extremamente leve, extremamente delicado. Quando a gente fala de harmonização, a gente procura que o queijo melhore o vinho e que o vinho melhore o queijo. Porque se eles confrontarem, não é harmonização. Então é isso que nós vamos buscar. Eu já provei primeiro o queijo, é o que você falou, ele entra suave e de repente ele cresce na boca, né? Você vê que ele tem um retrogosto aí com várias cogumelos, tem algumas coisas bem diferentes na boca. Eu senti esse cogumelo também nele. Ele cogumelo, e você vê que ele preenche toda a boca, né? A boca começa a salivar, ele tem uma acidez. Umami também. Umami, então é um queijo bem interessante. Uma maciez Vamos dar uma gostosa. olhadinha primeiro no vinho. Aqui eu estou sentindo aquele toque de abacaxi, que é um toque comum da uva Chardonnay. Toque cítrico. Um toque cítrico, e no fundo tem até um floralzinho, um amanteigadozinho. Vamos provar só o vinho primeiro? Você vê, ele está salivando, essa sensação da saliva é a acidez que a gente tem no vinho, né? Tem uma acidez gostosa. Um frescor. Então, o que a gente falou do toque cítrico na boca também, a gente vai sentir esse frescor cítrico, né? E agora eu queria provar então o queijo junto com o vinho, para a gente ver a harmonização. O queijo realçou. Então, você vê que a hora que você coloca ele junto com o vinho levantou o queijo e o próprio queijo também fez referência ao vinho, né? Eles se harmonizaram. Você não está vendo acidez predominante, foi o que eu falei para você. Então, essa característica que o queijo ele tem um toque ácido e o vinho também tem uma boa acidez, eles combinaram. Então, quando a gente fala de harmonização de queijos e vinhos, a gente acha que é uma harmonização comum, que é uma harmonização fácil, na realidade não é. Então a gente precisa tomar muito cuidado com e ainda mais os queijos mais maturados, com intensidade de sabor, com intensidade de aroma, ele é muito difícil de fazer as harmonizações. Então, principalmente com o tinto, os vinhos tintos, que eles são mais complicados, né? E esse queijo ele tem uma maturação bacana, ele ficou maturação de 40 dias, é uma boa maturação, né? E eu achei legal essa harmonização com vinho branco também, até a maciez dele combinou com o corpo leve do vinho. E eu achei que ambos têm uma persistência legal, o sabor deles permanece na boca mesmo depois de você colocar, você espera, você ingere e persiste durante um tempo, a persistência, né? A persistência dos é o que dois, a gente chama, né? Isso no vinho, a gente até conta em segundos qual que é essa persistência. Então a gente chama que essa harmonização foi de boa persistência, né? E aqui no bistrô, esse queijo que tem essa leveza e tem até uma certa doçura, eu usaria ele, acho que para fazer assim um molho branco que acompanhasse uma carne branca, ou de repente até mesmo em doce, assim, uma queijadinha que fica legal com um queijo da canastra, só que o queijo da canastra leve, assim, acho que combinaria bem com um doce que vá queijo. O chefe é você, né? Eu sou só um curioso, gosto de cozinhar no final de semana, mas eu percebo que é um prato em que o queijo é a estrela, né, do prato, né? Então pode ser uma massa, como você falou, um prato gratinado, um peixe, onde a questão do queijo, ela vai realçar o prato, né? Assim como foi com o vinho, né? E aí eu queria já também aproveitar e oferecer para você aqui o moscatel de Setúbal, né? É uma outra harmonização, né? Que aí seria por contraste. Nós vamos provar o salgado com o doce, né? Eu recomendo sempre a gente comer um pedacinho aqui de pão, só pra gente dar uma limpada aqui na boca. O pãozinho ele é neutro, né? Ele dá aquela limpadinha pra... Entre uma degustação e outra, no mundo do vinho, a gente sempre usa o pão para dar essa limpada, né? Então vamos primeiro só experimentar
o vinho Moscatel. Então você vê que é um vinho suave, né? Um vinho uma delícia. Leve. Ele é muito bom para petiscar, para a gente poder... E também com algumas sobremesas, não tão doces, né? Não com tanto açúcar, mas ele vai muito bem. Você citou o caso da queijadinha aí. Eu acho que é um vinho também que acompanha sobremesa, né? Vai muito legal. E aí vamos fazer a harmonização aqui com o queijo. Uma queijadinha feita com o queijo LH, acompanhado do moscatel de Setúbal. O queijadinha, precisamos inventar um outro nome, né? Não pode ser diminutivo. Você pode perceber que ele tem um toque de mel, ele tem um toque de nozes, alguma coisa de castanhas, né? E quando ele harmoniza quando ele vai junto com o queijo, ele também cresce, os aromas, os sabores, né, na boca estão mais presentes. E aí também é uma harmonização aqui que eu acho que também muito interessante, né? É um outro tipo de harmonização, né? É um outro tipo de harmonização. O queijo tem essa salinidade, apesar dele ser um queijo que tem uma doçura, tem uma salinidade não muito elevada, é uma harmonização que contrasta a salinidade do queijo com a doçura do vinho. E os dois ficam persistentes na boca, né? Porque um não passa por cima do outro, quer dizer, os dois, tanto o queijo como o vinho, eles são intensos. E na boca eles se unem e ganham intensidade, né? E ganham persistência, né? Esse já não é um vinho que tem acidez, mas ele tem a densidade, né, do queijo. Então você tem esse amanteigado, essa parte do denso do queijo, ele vai muito bem com esse tipo de vinho no moscatel, né? E aí eu senti que ele faz aparecer mais do queijo um lado de aromas herbáceos, de ervas, de floral, que também tem no queijo, além dos cogumelos que a gente falou, ele ressalta outro aspecto do queijo, né? No início, no primeiro vinho branco, a gente falou do cítrico, né? A gente falou do cogumelo, a gente falou do floral, e nesse daqui você já vê uma outra família de aromas, né? De sabores, principalmente na boca, né? Muito interessante. Foi essa a proposta aí de harmonização que a gente veio trazer, né? E mostrar um pouquinho do que a gente faz, do dia a dia, que a gente brinca aí com os pratos, principalmente nos finais de semana, né? Obrigado, Eustáquio. Saúde, obrigado Saúde. você, Gustavo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o chefe Gustavo, do Bistrô Graxaim, localizado em São Carlos, no coração do estado de São Paulo. Eu gostaria também de agradecer o Mundo dos Queijos por trazer esses queijos até a gente com um prazo rápido, super bem embalados e um atendimento super atencioso, né? Cada vez mais eu sou fã do trabalho de vocês. Valeu, Mundo do Queijo. Mas se você curte aí os conteúdos que a gente traz, se você curte os vídeos que a gente faz, se inscreve no nosso canal e continua acompanhando que vem novas surpresas aí, sempre trazendo os conteúdos bacanas aí pra vocês. Obrigadão, gente.